bem? Eu espero que esteja. Meu nome é Fábio Costa, agradeço a você. Se esse for o nosso primeiro encontro, seja muito bem-vindo. E se esse for mais um encontro nosso das sextas-feiras para revisitar, conhecer carreiras de grandes figuras do cenário da nossa televisão, seja bem-vindo também, né? Mais uma vez. Agradecemos a todos vocês, que já são mais de 20 mil inscritos aqui no nosso canal do Observatório da TV no YouTube, e seguimos com muita dedicação e carinho levando conteúdos novos todas as semanas para vocês. Nesta semana, o Vale a Pena homenageia uma grande atriz que neste ano de 2020 completou 73 anos de idade. Eu falo de Nívia Maria, que realmente se chama Nívia Maria, né? Não é um nome artístico, ela já nasceu com um nome muito bonito que lhe serviu de nome artístico, né? Nívia Maria nasceu na capital de São Paulo, filha do advogado Carlos Graeb e da pianista Maria de Lourdes Graeb, que não teve uma carreira de pianista como poderia ter tido, né? Não se dedicou a esse aspecto profissional da sua vida, porque ao se casar e ter as suas duas filhas, Nívia Maria e Glauce Graeb, que também é uma atriz bastante reconhecida, né? Mais nova, menos de 2 anos do que a sua irmã, né? Nívia, a dona Maria de Lourdes dedicou-se ao marido, o advogado Carlos, e às suas filhas, e acabou deixando passar a sua vida profissional, né? Lembrando que eram outros tempos em que era até aceito socialmente, muito mais do que hoje, que um marido eventualmente exigisse que a sua esposa, caso tivesse aptidões profissionais até bastante específicas, como no caso da dona Maria de Lourdes, não exercesse, abrisse mão dessa sua carreira para cuidar da casa dele e dos filhos que o casal tivesse, né? Nívia Maria passou entre a infância e a adolescência por alguns bairros da capital de São Paulo. Ela morou inicialmente em Perdizes, depois se mudou para a região do Pacaembu e posteriormente para o Planalto Paulista, né? E desde muito criancinha já demonstrava os seus pendores artísticos. Isso é muito comum nas trajetórias de grandes nomes como ela, que nós resgatamos aqui no Vale a Pena, né? Ela ainda muito pequenininha, com 2, 3 anos de idade, já posava, era dirigida para fotos tiradas pelo seu avô, o senhor Antônio, pai da sua mãe, que morava em Pirajuí, interior de São Paulo, trabalhava numa usina de açúcar por lá, e gostava muito de fotografar essa neta dele, tão fotogênica, tão sorridente, uma criança tão dócil, né? E que, conforme foi crescendo, continuou com essa postura de uma menina bastante dócil, cordata, né? De fácil traquejo, vamos dizer assim, não é? Enquanto a irmã já foi um pouco mais rebelde, segundo a própria Nívia conta no seu perfil biográfico da coleção Aplauso, Uma Atriz Real, que foi escrito pelo pesquisador de teledramaturgia Mauro Alencar, né? E também por Eliana Patti, lançado há coisa de uns 10, 12 anos, pela imprensa oficial do estado de São Paulo. Nívia foi crescendo, não se considerava uma aluna espetacular na escola, estudou alguns anos no Colégio Dante Alighieri e começou a estudar balé clássico na Escola Municipal de São Paulo, né? Lá, um dos diretores era Josie Leão, e um pouco antes, por intermédio de uma professora sua no Dante Alighieri, ela começou a sua carreira no teatro amador aos 11 anos de idade, portanto em 1958, né? Num espetáculo infanto-juvenil chamado Lírio, que foi dirigido por Lívio Hangan. Mas alguns anos ainda separaram Nívia Maria do exercício do seu talento, sempre em desenvolvimento, na televisão, né? Ainda adolescente, ela começou a fazer pequenas participações numa série chamada Colégio de Brotos, na TV Tupi, dirigida por Walter Forster. E em seguida, né, em 1964, salvo erro meu, na TV Tupi, o Colégio de Brotos, né? E depois, ela, em 1964, estreou na sua primeira novela, o finalzinho ali, os últimos capítulos de A Moça que Veio de Longe, novela de Ivani Ribeiro, baseada no original de Abel Santa Cruz, na TV Excelsior, né?
Na mesma TV Excelsior, Nívia Maria ainda participaria de Melodia Fatal, um pouco antes de A Outra Face de Anitta, e também fez A Indomável, no papel da irmã mais moça da protagonista Catarina, a Indomável, que era Aracy Cardoso. Essas personagens depois seriam revisitadas, né, por Maria Isabel de Lisandra e Lisa Vieira em O Machão, na TV Tupi, e por Adriana Esteves e Leandra Leal em O Cravo e a Rosa, na TV Globo. Né? Em 1965 para 66, Nívia Maria teve o seu primeiro casamento, que não durou muito tempo, com o ator Renato Master, que fez novelas na TV Excelsior, né, e fez algumas participações em novelas da TV Globo, como Rei do Gado e Irmãos Coragem. Renato Master foi o primeiro marido de Nívia, por quem ela se encantou muito após contracenar com ele em Colégio de Brotos, né, que ele fazia junto com Maximira Figueiredo e outros colegas, né? E, na verdade, o casamento para Nívia simbolizou uma maneira de sair de casa e ter a sua independência sem ter que abrir mão da sua carreira de atriz, que ela já queria exercer, não é? Ela não queria repetir a atitude da mãe e entrou em conflito com o pai no final da adolescência e começo da sua idade adulta, porque ele fazia questão que ela pelo menos terminasse os estudos. E aos 16 anos de idade ela queria parar de estudar para se dedicar à carreira de atriz propriamente, né? Depois ela se casou com o ator Edson França, que é pai de 2 dos seus 3 filhos, né? O casamento durou alguns anos, mas também acabou se desfazendo por diversos motivos na vida particular de Nívia e de Edson, né? E nesse meio tempo, ela voltou à TV Excelsior, fez lá mais uma novela em 1969, Sangue do Meu Sangue. Também fez na TV Tupi um grande papel ao lado de Sérgio Cardoso no meio dos anos 60, na novela O Preço de uma Vida, baseada num original de Félix Canhê, a exemplo de O Direito de Nascer, não é? Ela vivia Tula, uma moça doente que podia morrer e que dependia dos cuidados de um médico, o Dr. Valcourt, que era o papel do Sérgio, né? E além deles, quem protagonizava era Hamilton Fernandes, o eterno Albertinho Limonta, né? Nívia também fez algumas incursões, quando a TV não tinha rede nacional, né, fez algumas incursões na TV do Rio, participou, salvo erro meu, da novela A Herança do Ódio na TV Rio, e em São Paulo, depois de Sangue do Meu Sangue na TV Excelsior, em 69, ela teve uma pequena pausa até retomar a carreira em 1972, já na TV Globo, onde ela estreou como a Helena de O Primeiro Amor, novela de Walter Negrão. Em seguida, ela foi Terezinha, a irmã mais nova de Serafina Marília Pera, na primeira versão de Uma Rosa com Amor, de Vicente Sesso, entre 72 e 73. Foi a Soninha em O Semideus, de Janete Claire, de 73 para 74, e Vânia em Corrida do Ouro, de Lauro César Muniz e Gilberto Braga, entre 74 e começo de 75. 75 marca o início do Horário das 6 com uma tônica literária de adaptações de grandes romances nas novelas da TV Globo, quase todas elas dirigidas por Erval Rossano, que veio a ser o terceiro marido de Nívia, com quem ela viveu por mais de 20 anos, né? E teve a sua terceira filha. Nívia, depois de Corrida do Ouro, antes de entrar no Horário das 6 de tônica literária, já fez uma novela baseada num grande romance da nossa literatura, que foi Gabriela, em 1975, né? Escrita por Walter George Durst, dirigida por Walter Avancini, a partir da obra de Jorge Amado, Gabriela, Cravo e Canela. O seu papel era de Jerusa, a neta do coronel Ramiro Bastos, o personagem do Paulo Gracindo, que se apaixonava por um grande inimigo, uma pessoa que representava o inverso do avô, o Dr. Mundinho Falcão, papel do José Wilker, né? E tanto com Wilker quanto com Paulo Gracindo, com Elizabeth Savala, que era Malvina, sua grande amiga, né? A Nívia teve grandes cenas nessa novela, que é um clássico
indiscutível da nossa teledramaturgia, né? A Jerusa, no remake da novela em 2012, escrito por Valcir Carrasco, né, numa nova versão, uma nova adaptação do livro, Jerusa foi a Luísa Valdetaro, apaixonadíssima pelo Dr. Mundinho, que era o Matheus Solano, neta do Coronel Ramiro Antônio Fagundes, né? Depois de Gabriela, Nívia iniciou uma série de trabalhos nessa faixa das 6 horas, basicamente como heroína romântica, sofredora, ingênua, né? Foi assim em A Moreninha, de Marcos Rey, a partir da obra de Joaquim Manuel de Macedo, né? E também foi um pouco, pelo menos, da trama de O Feijão e o Sonho, em 1976, obra de Orígenes Lessa, adaptada para a televisão por Benedito Rui Barbosa nessa ocasião, e que é um trabalho que é muito caro, tanto a Nívia Maria, que foi a Maria Rosa, quanto ao intérprete do seu marido na história, o Juca Campos Lara, já falecido, Cláudio Cavalcante, né? Os dois atores sempre falaram com muito carinho desse trabalho, que acompanha a trajetória da juventude, desde o namoro na janela, até as serestas de juventude, até noivar, casar, a dura luta diária, dificuldades para criar os filhos, ganhar dinheiro, né? E O Feijão e o Sonho, o título vem disso, né? O feijão, o lado prático das coisas, é representado pela Maria Rosa, que com o tempo vai se amargurando até pela infelicidade de ser tão instável financeiramente, né? E de ter se casado com um homem sem maiores ambições nesse sentido, que era um poeta, uma pessoa com outra visão de mundo, o Juca, que então correspondia à parte do sonho no título dessa história, né? Em 1977, Nívia foi Rosália, a filha ambiciosa de Dona Xepa, na novela de Gilberto Braga, escrita a partir de Pedro Bloch, da sua peça de teatro, né? E depois de Dona Xepa, Nívia fez outro papel do qual ela gosta muito. Um não, aliás, dois, né? A Maria Alves e a Maria Duzá em Maria Maria, de Manuel Carlos, da obra de Lindolfo Rocha. Para ela, a Maria era como uma Helena da obra futura do autor, não é? E Nívia já disse que gostaria de ter feito uma Helena oficialmente de Manuel Carlos, né? Ainda está em tempo, né? Quem sabe? A gente nunca sabe, né? Depois, Nívia participou de Coração Alado, em 1980, né? E Terras do Sem Fim, entre 81 e 82, né? E também participou, antes de Coração Alado, no comecinho de 1980, foi a doutora Olívia em Olhai os Lírios do Campo, baseada na obra de Érico Veríssimo, ao lado de Cláudio Marzo, né? Nessa adaptação que foi escrita inicialmente por Geraldo Vietri e depois por Wilson Rocha. Uma pequena pausa na carreira de Nívia no Brasil, porque nesse começo dos anos 80 ela se transferiu temporariamente para o Chile com o seu marido Erval Rossano e lá fez uma novela que ele dirigiu chamada El Juego de la Vida. Retornou ao Brasil no final de 1984 como Bia em Livre para Voar, de Walter Negrão. Em seguida foi a esposa de Dornelles, não é? A Beatriz, em Anos Dourados, minissérie de Gilberto Braga. Depois de várias personagens no Horário das 6, inclusive a Bia foi outra, né? A grande rainha do Horário das 6, Nívia Maria, né? Depois de ter feito a Roberta de Coração Alado, a Dona Ana de Terras do Sem Fim, aí ela se transferiu para a TV Manchete, junto com o Erval. E lá protagonizou a novela de Silvan Paeso, Mania de Querer, no papel de Vanessa, no final de 1986. Erval foi primeiro do que ela, né? Em 86 ele já dirigiu lá um sucesso da emissora, Dona Beija, e levou Nívia para fazer a novela seguinte. Mas acabou que Erval se desentendeu com a emissora, saiu da novela e da emissora pelo meio, e em solidariedade a ele, tanto Nívia Maria quanto Carlos Augusto Strasser, que vivia o Ângelo, deixaram também a novela. Nisso, Nívia voltou para a TV Globo em 1987 com Mazilda de Brega e Chique, que nesta semana chega ao Globoplay,
Recentemente foi reprisada pelo canal Viva, né? E foi um grande sucesso, novela de Cassiano Gabos Mendes, com direção de Jorge Fernando. Zilda era uma das 3 mulheres da vida de Herbert Alvaray, o personagem que vimos primeiro como Jorge Dória e depois como Raul Cortez, né? Ela era justamente a Alfa 3. Ele nomeava suas mulheres como alfas, né? Alfa 1, Marília Pera, Rafaela. Alfa 2, Glória Menezes, Rosemary. E Alfa 3, Nívia Maria, Zilda. Zilda Monteiro de Lima. Em seguida, ela foi a Gema de Vida Nova, de Benedito Rui Barbosa. E foi também Joana, em Gente Fina, de Luiz Carlos Fusco. Depois foi Berenice em Meu Bem, Meu Mal, que também chegou recentemente ao Globoplay, outra novela de Cassiano Gabos Mendes, né? Ximena em Pedra sobre Pedra, de Agnaldo Silva, Ana Maria Moretson e Ricardo Linhares, uma personagem que ela declarou que se inspirou na avó portuguesa para fazer, né? Em um modo de falar, comportamento, alguns tiques e tudo. Depois foi a crudelíssima Elisa, de Sonho Meu, entre 93 e 94, a novela do Marcelo Moraes, né? Fez uma participação em Tropi Caliente, mais ou menos do meio para o fim, como a Maria Soledad, mãe de Franchico, Cássio Gabos Mendes, e de Adrenalina, Natália Lage, né? E depois desenvolveu outros trabalhos na nossa teledramaturgia. Participou de uma das primeiras histórias de Malhação, em 95, né? Quando o seriado, né, contava uma história por semana. Recentemente essa história foi reprisada, inclusive, no canal Viva, né? Foi uma das primeiras, acho que a 4ª história, salvo erro meu, que Nívia fez com Eduardo Caldas e Fábio Junqueira, né, se eu não me engano. Pois bem, e depois vieram outros trabalhos, né? Nívia fez Vila Madalena, Nívia fez Suave Veneno, fez Augusta em A Justiceira, série dirigida por Daniel Filho, protagonizada por Malu Mader, em 97, né? E no começo dos anos 2000, viveu Edna de O Clone, novela de Glória Pérez, né? Depois, um novo gás na carreira dela e da própria percepção que ela tinha da carreira de atriz veio em 2003 como Dona Maria em A Casa das 7 Mulheres, baseada na obra de Letícia Wierchowski, escrita por Maria Adelaide Amaral e Walter Negrão. Dirigida por Jaime Monjardim, mesmo diretor de O Clone e com quem ela trabalharia logo em seguida como a Mazé de América, novela de Glória Pérez também, a mãe do protagonista, o Tião, Murilo Benício, que vivia com esse filho, com o outro filho, o Geninho, que era o Marcelo Novaes, e o sogro dela, o senhor Zé Higino, que era o Francisco Coco, com quem ela gostou muito de trabalhar, bater uma bola ali em cena nessa novela, como já havia acontecido em trabalhos anteriores, né? Depois, Nívia participou de O Profeta entre 2006 e 2007, participou de Insensato Coração em 2011, Aquele Beijo entre 2011 e 2012, um pouquinho antes foi a mãe de Juliana Paz em Caminho das Índias, né? Coti e Maia. Recentemente foi mãe de Juliana Paz novamente em A Dona do Pedaço, de Valcir Carrasco, Evelina e Maria da Paz. Foi também Dona Rosilda, mãe de Dona Flor, que foi a Juliana Paz. Na estreia de Nívia Maria no cinema, depois de tantos anos de carreira no filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, lançado em 2017, né? E participou de outras novelas, claro, nesse meio tempo, né? Ela também fez Além do Tempo, A Zilda, Em Tempo de Amar foi Henriqueta, né? E é uma grande atriz que empresta muita veracidade às emoções dos seus personagens sempre, né? Isso aqui a gente falando além de outros trabalhos, Você Decide, enfim, né? É uma carreira muito vasta, sustentada com um trabalho sério, comprometido, uma grande emoção que se for interrompida pelo meio pode fazer a Nívia até passar mal, né? Ela entra numa trip de mergulhar na personagem, né? E transmite realmente uma grande verdade, como nós podemos ver nesses vários trabalhos, né? É uma atriz que teatro acabou fazendo muito pouco, sempre absorvida pela sua vida particular, os seus filhos, o seu restaurante Dois em Cena, né? Que foi aberto há alguns anos, e acabou fazendo pouco teatro. Depois de mais de 20 anos de atividade na televisão, foi que Nívia estreou no teatro. Só nos anos 80
E chegou a fazer, quem diria, um nu no palco, né? Na peça Na Sauna, além de ter feito outras como A Partilha e mais recentemente A Última Sessão. E também As Lobas, uma peça na qual ela beijava em cena a personagem da atriz Ana Rosa. Nívia Maria é um nome que, como diz o nome do nosso programa, vale a pena celebrar sempre, né? Não só pela sua idade e pela vasta carreira, mas porque é de figuras como ela e tantos outros que nós já homenageamos aqui, que se construiu a teledramaturgia brasileira nesses 70 anos de TV, né? Ela já passou por algumas emissoras, né, como eu citei ao longo desse nosso programa de hoje, e é muito importante conhecer essa trajetória para entender por que essas pessoas são tão merecedoras de respeito, desbravaram a teledramaturgia para que hoje nós a tenhamos como temos, tão respeitada mundo afora e enfrentando os novos desafios que têm surgido, sempre na intenção de nos emocionar e nos conquistar. Muito obrigado por todos esses anos, Nívia Maria, de dedicação a nós, público, e esperamos vê-la em breve num novo trabalho. Para você que nos acompanha aqui sempre, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima semana.